cada dia, para cada um de nós, que não vai nos deixar ficar parados no meio do caminho, mas Ele mesmo vai completar aquilo que Ele começou nas nossas vidas. Interessante porque muitas vezes nós somos levados a querer nos esquecer disso. Nos esquecer de quão amado nós somos, nos esquecermos de quão poderoso Deus é, nos esquecermos de fato quem nós somos em Deus. É interessante que o maligno, ele não muda a estratégia dele. Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de ter o pastor Alexandre ministrando, e ele nos lembrava, né, da tentação de Jesus, a tentação que Jesus passou lá em Mateus no capítulo 4, tentado naquilo que é a identidade dele, tentado naquilo que é a necessidade dele, na fome, tentado no poder, na glória, e o maligno não muda a estratégia dele. Quantas vezes nós somos tentados na nossa identidade, de quem nós somos, você, de quão poderoso Deus é. Quantas vezes nós somos levados a achar que Deus se esqueceu de nós, de que existe alguma situação que Deus não vai conseguir solucionar. Quantas vezes nós somos tentados no poder, com recursos. Quantas vezes nós somos tentados, e o maligno não muda a estratégia dele é a mesma. Eu fico pensando naquela definição, né, naquela afirmação que Paulo faz, quando ele faz lá em Filipenses, no capítulo 4, né, no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses também, Paulo também diz, no primeiro capítulo de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele fala assim: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E eu fiquei pensando sobre isso, como que uma pessoa chega ao ponto de uma concepção dessa forma. Porque às vezes a gente fala, quantas vezes a gente fala que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, mas às vezes vem uma dificuldade, às vezes vem um vento, Deus sopra um vento, às vezes vem uma pandemia. E quantas vezes muitos de nós já ficamos todos com medo, todos amedrontados, beirando ao desespero, como se Deus não estivesse acima de todas as coisas. Irmãos, Deus é soberano. E nada, absolutamente nada, escapa ao controle do Senhor. Tudo aquilo que Deus determinou vai se cumprir. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. Porque Deus é soberano. Essa afirmação que Paulo faz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é uma afirmação determinante, ou seja, é algo que determina o curso da vida de Paulo, que é fruto de uma concepção, ou seja, é fruto de um entendimento, é fruto de um conhecimento que Paulo tem a respeito de si e a respeito de Deus, ao ponto dele chegar a declarar isso: olha, eu posso todas as coisas. E quando ele fala eu posso todas as coisas, é tudo mesmo, irmãos. Já viu aquela expressão, né? Pau para toda obra, pronto para o que der e vier? É justamente isso. Quando Paulo fala isso, olha, eu posso todas as coisas, você for olhar o contexto em si, ele fala assim: olha, eu aprendi a ter fartura, como também eu aprendi a padecer necessidade. Eu sei viver tendo e sei viver também não tendo. Eu aprendi com tudo, em todas as situações. É por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente vai olhar a história de Paulo, o livro de Atos, ele revela a trajetória de Paulo, né? Como Deus, ele transformou a vida de Paulo, de alguém que era perseguidor da igreja, alguém que perseguia os cristãos, e que passa por toda
não darem crédito para aquilo que Paulo estava falando. Mas olhando para a trajetória de Paulo, nós vemos que Paulo, ele era alguém estudioso. Se você pegar lá em Atos, no capítulo 22, a palavra de Deus vem falar que Paulo, ele se assentou aos pés de Gamaliel. Naquela época, Gamaliel, ele era um fariseu, ou seja, ele era um líder religioso, espiritual, que era famoso naquela época. E Paulo, ele teve o privilégio de se assentar aos pés daquele homem, de aprender. Então, ele era um judeu. Alguém que meditava na Torá, alguém que meditava nos mandamentos de Deus, alguém que guardava a lei, um fariseu. Olhando a história de Paulo, nós vemos também que Paulo, naquela época, Roma, o Império Romano era o império predominante sobre a face da terra, grande parte da Europa, na Ásia. E Paulo, ele tinha conseguido também a cidadania romana. Ele era considerado judeu, mas ele também era um cidadão de Roma. Ele tinha também esse privilégio. Mas nós vemos a própria confissão de Paulo. Em Filipenses, no capítulo 3, ele fala assim, olha, se alguém tem alguma coisa para se gloriar na carne, ou seja, humanamente falando, eu sou uma dessas pessoas. Porque eu me assentei aos pés de Gamaliel, fariseu, eu era um guardador da lei. Quantas coisas eu tinha, quantos privilégios eu tinha. E você sabe o que ele diz? Eu considero tudo isso como nada, por amor a Cristo. Amados, é tremendo, é fantástico. A forma como esse homem, é um homem comum. Às vezes a gente olha esses homens que foram usados por Deus. Obrigado. Lembrando que Paulo, ele foi um instrumento usado por Deus para pregar o evangelho num continente, irmãos. Várias igrejas foram fundadas por Paulo. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver um pouco das cartas que Paulo enviou para essas igrejas que ele foi usado por Deus para fundar. Tudo por conta de uma concepção, de um entendimento transformado, de uma consciência de quem ele era, de uma consciência de quem Deus é. Eu fico pensando, é tremendo, é maravilhoso. E ele era um homem de carne e osso, irmãos. Às vezes eu preguei esse tempo atrás aqui na igreja, e eu falei que Deus, uma vez Deus fez um super-herói. Deus fez mesmo, irmãos. Eu gosto de falar isso. Mas ele era um super-herói de carne e osso, assim como nós. Ele tinha uma força descomunal. Isso é fato. Sansão. Deus usava ele. Sansão, ele tinha uma força incomum. Mas ele era um ser humano de carne e osso, assim como eu e você. Viu? Lá nas veias dele corria sangue vermelho. Ele não era nem um extra. Eram homens comuns como eu e você somos. Mas foram homens que tiveram as suas concepções transformadas. E como Deus pode usar um homem que tem uma concepção transformada? O que Deus pode fazer através de um homem, através de uma mulher que tenha seu entendimento transformado? É fantástico quando nós nos deixamos mesmo sermos transformados pelo Senhor. Mas há um princípio, há um ponto de partida. Até que Paulo chegasse a essas convicções que ele chegou, até que ele chegasse a essa concepção que ele chegou, esse entendimento que ele chegou a respeito de Deus, a respeito do chamado dele, a respeito da posição que ele ocupa em Deus, houve um ponto de partida. Houve um princípio. Houve um começo. Pastor, houve um bereshit, um começo, houve um princípio de Deus na vida dele. E eu sei que nós, no nosso dia a dia, na nossa trajetória, ninguém enfrenta a mesma luta. Cada um aqui tem uma luta, cada um aqui sabe as dificuldades que passa, as dificuldades mentais, as dificuldades emocionais, as dificuldades externas, internas, sei lá, cada um tem uma luta. São várias as lutas. Se às vezes a gente fosse abrir aqui para cada um compartilhar uma luta, às vezes cada um ia citar uma luta diferente que tem atravessado. Eu sei que são inúmeras as lutas
as afrontas, as adversidades. Mas eu sei que Deus trabalha com cada um de nós princípios. E que esses princípios não mudam. Nós estamos vivendo em culturas diferentes, mas o princípio de Deus não muda. Deus, ele é um Deus de princípios. E são esses princípios que vão nos dar força, que vão nos dar entendimento, vão nos dar os subsídios necessários para que nós possamos atravessar toda e qualquer adversidade que vier contra as nossas vidas. Quando nós olhamos lá no livro de Provérbios, nós vemos que Salomão, ele deixa um legado. Ali o livro de Provérbios, ele é rico, ele tem tantos ensinamentos, ele é rico de tantos princípios, que se tão somente nós nos apropriarmos desses princípios, internalizarmos essas coisas, muitas coisas nas nossas vidas já poderiam ter sido deixadas para trás. Se tão somente nós nos apropriássemos daquilo que são esses princípios que estão descritos lá em Provérbios. Salomão, então, ele deixa um legado para o filho dele. Ele deixa um legado, ele deixa o livro de Provérbios. E lá em Provérbios, abre sua Bíblia comigo, lá em Provérbios, no capítulo 9. Provérbios 9, versículo 10. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Amados, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor? Senão o sentimento de profundo respeito e obediência. Isso é temor. Temor não é pânico. Temor não é pavor. Temor, acima de tudo, é respeito. Temor, acima de tudo, é obediência. O quão Deus vela por um coração obediente. O quão é algo significativo para Deus alguém que tem um coração obediente. Alguém que tem um coração ensinável. Às vezes eu fico conjecturando na minha mente, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Como pai, sou pai de filha mulher. E assim, meu menino está com 15 anos, mas a gente já fica pensando sobre isso. Acredito que todo pai, de certa forma, ele pensa sobre isso. E eu fico pensando, às vezes, às vezes eu penso assim, Deus, de tudo que eu quero pedir para minha filha, é que elas arrumem alguém que tenha um coração ensinável. É a minha oração com relação à vida das minhas filhas. A vida dos meus filhos, né? Tanto os meninos como o Joel. Mas essa é a minha oração. Eu me pego pensando nisso, às vezes eu fico pensando. Deus, que eles conseguir pessoas que tenham corações ensináveis. O que é um coração ensinável? É um coração disposto a aprender. É um coração obediente. Porque um coração obediente não é aquele coração que vai acertar sempre. Porque não tem como acertar sempre. Mas é um coração disposto a aprender. Até mesmo com os erros. E tudo que Deus quer é que nós sejamos homens sábios.
E o sábio, irmão, não se engane, o sábio ele aprende não só com os acertos, até mesmo dos erros. O sábio consegue retirar entendimento, aprendizado. O sábio, lá em Provérbios também diz assim, que o sábio, ele é aquele, quando ele é repreendido, ele fala assim, olha, repreende o sábio, porque ele vai te amar. Agora, quando você repreende o tolo, ele vai te odiar, é o inverso. Quando alguém tem um coração sábio, ele está pronto até mesmo para ser repreendido, para receber a repreensão, para receber a disciplina. Não é o que a palavra de Deus fala? Olha, se vocês estão sem disciplina, vocês precisam ser disciplinados. Pois qual é o pai que, estando o filho sem disciplina, não vai repreender, não vai disciplinar o filho? Isso é de Deus. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Um pai só disciplina um filho porque ele ama o filho. Porque ele quer que o filho ande por veredas retas, por um caminho reto. Porque ele quer que o filho se dê bem. E alguém que tem um coração sábio, recebe isso. E ele fala assim, olha, quando essa pessoa, aquele que tem um coração sábio, você repreende ele te ama. A gente sabe que a repreensão, no primeiro momento, ela não é muito digestiva, a gente não digere com facilidade, é um pouco indigesto, quando a gente é repreendido em alguma coisa. Mas quando a gente tem um coração sábio, que depois a gente para pensar, que a gente respira, a gente entende realmente que aquela repreensão não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem, é para nos fazer bem. Então a gente ama aquele que nos repreendeu. Agora vai repreender alguém que não tem um coração ensinável. Irmãos, é terrível. É terrível. Por quê? Porque você vai trazer uma repreensão sobre a vida da pessoa. E às vezes tem 1000 desculpas. É o Saul. É o Saul da vida. Saul, você não fez como Deus mandou você fazer. Senhor, eu não fiz, mas foi por causa disso. Foi por causa que o povo estava me oprimindo, o povo estava com pressa. O povo estava assim, por causa de situação assim, situação assada. Senhor, mas é minha mulher, Senhor. Mas o pastor vai, pastor, mas você que não conhece minha mulher, você que não conhece meu filho, você não conhece o meu esposo. Você não conhece o lugar onde eu trabalho. Você não conhece a minha realidade. Levanta sua mão assim e fala, Senhor, fazei de nós, homens e mulheres, de coração sábios, que aceitam ser repreendidos. Que aceitam a repreensão, que aceitam a disciplina. A disciplina é algo comum ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. Nós vamos aprendendo de fé em fé, de glória em glória, mas sempre com o coração ensinável, sempre com o coração disposto a aprender a cada dia mais. E ele diz, olha, o temor do Senhor é o princípio, ou seja, o temor do Senhor é a base. Você queria saber qual que é a base para chegar nessa definição que Paulo chegou, onde ele entende que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, onde ele entende que para ele viver é Cristo, morrer é lucro, que ele deseja morrer para estar na glória, porque se ele morrer ele está na glória, mas ele entende que para ele ficar aqui também é glória de Deus, que ele vai poder servir os irmãos, ele vai poder servir a igreja, ele vai poder fazer a obra de Deus, está resolvido, está tudo resolvido. Esse homem que vai sendo usado por Deus para pregar o evangelho num lugar, no outro, num lugar, em alguns lugares ele era bem aceito, outro lugar e tinha que sair fugido. Teve um lugar que teve que sair dentro de um cesto para não ser apedrejado. Isso aí que ele dizia, está tudo resolvido, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Deus é soberano, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe qual que é o ponto de partida, irmãos? Você sabe o que é o princípio? Temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a base. É o ponto de partida, é o início. É o respeito a Deus. É a obediência a Deus. É entender
que o sim e o não são Deus quem determina. É entender que aquilo que é bom e aquilo que é ruim é Deus que determina. Às vezes a gente tem a percepção de querer determinar o que é bom e o que é ruim. Voltando de novo na figura do pai. Às vezes lá em casa a gente está num dilema. Porque eu sempre gostei de videogame. E se eu perguntar aqui, a maioria de nós, homens, ressalvo algumas mulheres, gostam de videogame. É ou não é? Menos um pouquinho. Segura aí, relaxa. Nós gostamos de videogame. E lá em casa nós temos um dilema. Porque eu sonho em comprar um videogame para o Joel. Para o Joel jogar. Joel curte o videogame. Eu sei que vocês entendem, né? Os homens me entendem. Mas aí vem a mãe e fala, não, mas eu não quero que dê um videogame para o Joel, para que ele fique muitas horas no videogame, porque isso não vai ser legal para ele agora e tal. Não, mas tem que dar. Aí às vezes eu fico tentando contra-argumentar, mas é bom, porque todo menino gosta de um videogame e tal. Mas a gente sabe. Igual lá em casa, eu tenho um problema sério com isso, irmãos. Já passei noites com videogame, eu tenho dificuldade com isso. Estou abrindo meu coração para vocês. E realmente, ainda se for pegar assim, eu ainda não soube lidar totalmente com isso. Talvez por isso Deus permitiu que um ladrão entrasse dentro da minha casa, há cerca de 2 anos atrás, né, Paula? E levasse o meu videogame, o nosso videogame. Posso ouvir um amém? Mas enfim, no fundo a gente sabe que não é o momento da gente ter um videogame lá em casa. Então, ou seja, Deus sabe aquilo que é bom para nós. E às vezes Deus nos priva de alguma coisa, de alguma situação, não porque Deus é ruim, não porque Deus é mau, mas é porque Deus sabe que aquilo não é o momento, não vai fazer bem para nós, para esse tempo. Por quê? Porque um pai zela, um pai cuida. O pai tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, nós temos que entender em Deus o que é bom e o que é ruim. É Ele que sabe todas as coisas, a soberania de Deus. Porque às vezes a gente fica tentando conjecturar na nossa mente, tentando formatar na nossa mente. Puxa vida, hoje eu ganho X e amanhã a palavra de Deus fala que Deus é um Deus que nos faz prosperar. Então, se eu fizer assim, amanhã eu vou ganhar, se eu ganhar 10X, vai estar melhor do que hoje? Quem te falou? Quem te falou? Nós conhecemos pessoas que ganhavam um determinado X e passaram a ganhar muito mais X do que aquele. E hoje não estão mais na presença de Deus. É ou não é? Então quem determina o que é bom ou o que é ruim é Deus, irmãos. Mas tudo isso passa por onde? Passa pelo princípio. E qual que é o princípio? O temor, o respeito, a obediência a Deus. Deus sabe o que é bom e o que não é. E o momento para todas as coisas nas nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis agora. Gênesis no capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Ele diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada
e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Esse trecho da palavra de Deus ele é emblemático. Ele fala de Abraão, o pai da fé, e a forma como Deus provou a Abraão. Sabemos que Deus prometeu que Abraão seria pai de muitas nações. Deus dá um filho para Abraão, Isaque, e num belo dia, Isaque lá já criança, menino, Deus vem, vira para Abraão e fala para Abraão: você vai pegar agora o filho da promessa, o filho que eu havia prometido para você, e você vai sacrificar ele. Irmãos, eu olho aqui, eu procuro aqui, e eu não vejo nenhum questionamento da parte de Abraão. Não vejo nem mesmo que Abraão foi falar para Sara, né? Porque às vezes se tivesse falado para Sara, às vezes ele ia falar: o velho está louco. O Abraão surtou. A palavra de Deus fala que no dia seguinte a revelação já levantou cedo e foi cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. E você vai vendo ali ao longo da história, irmãos, que de fato Abraão ia tirar a vida do menino. Porque Deus havia falado aquilo para ele. Lá em Hebreus, algo que é interessante, que lá em Hebreus diz assim que Abraão ele cria de uma maneira tão intensa que ele sabia no íntimo dele, ele sabia que Deus, até mesmo dos mortos, Deus era poderoso para trazer de novo vida ao filho dele. Mas enfim, o fato é que Abraão obedeceu. Abraão obedeceu incondicionalmente. Abraão não impôs condição para obedecer a Deus. Abraão não impôs desculpa para obedecer a Deus. Ele simplesmente foi e obedeceu. Você sabe o que é isso, irmãos? Temor. Isso é temor de Deus. Temor. Abraão é um homem velho já, né? Às vezes alguém fala assim: mas e os jovens? Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 37. Perdão, Gênesis capítulo... Isso mesmo, Gênesis capítulo 37. Ele diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele, e de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês odiavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram:
Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Pula agora lá para o versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora, veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão, apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derrame sangue, jogue um rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Até aí. Olhamos para esse trecho da palavra de Deus. Vemos a história desse José, que começa a ser contada a partir do versículo 37 aqui do livro de Gênesis. Esse José, que a palavra de Deus fala que o pai, Jacó, ele amava mais, porque era fruto da mulher que ele amava mais, a já falecida até então Raquel, então com quem ele havia tido 2 filhos, né, que é o José e o Benjamim, que era o filho mais novo que eles tinham. Esse José que tinha um carinho especial do seu pai. Você for continuar olhando, você vai ver que ele com 17 anos de idade, né, ele vai lá, tem um sonho, e Deus traz revelações para ele, que os irmãos iam se dobrar. Num outro sonho, ele vê que até a lua e as estrelas, o sol e a luz se dobrariam também diante dele. O pai dele repreende ele, mas guardava aquilo no coração. Esse José, que foi arrancado, ele foi arrancado, literalmente, do meio da família, porque os irmãos começaram a conspirar. Primeiro eles queriam matar. Aí um dos irmãos falou: vamos derramar sangue do nosso irmão. Vamos jogar ele dentro da cisterna. Você vai acompanhando a história, aí você vai ver que ele foi vendido. Os irmãos resolvem vender ele como escravo. Irmãos, eu penso que não tem uma situação mais vexatória para um ser humano que um escravo. É por isso que o Senhor não chama você de escravo. Você não é escravo. Ele te chama de filho. Ele não te chama de servo. Jesus fala assim: olha, eu chamo vocês não de servo, eu chamo vocês de amigo. Por quê? Porque vocês têm lugar comigo na mesa. Você tem lugar na mesa. Você não é escravo. Mas algumas pessoas batem: eu sou escravo. Não, você não é escravo, você é filho. Seu lugar é de filho. Não vem com essa história de escravo, não. Seu lugar é de amigo. Eu vou ler um outro trecho aqui depois de alguém que é filho, mas tem uma mentalidade de escravo, mentalidade de servo. Enfim, nós vamos vendo a história de José, e a gente vê que José, mesmo diante daquela situação, foi vendido. Ele foi parar na casa do capitão da guarda lá, do faraó. Ele foi parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, tudo que José ia fazendo, as coisas iam prosperando, as coisas iam melhorando, mesmo ele nessa condição de escravo. Aí houve uma situação com José. Vamos ler lá, capítulo 39, versículo 7. Ele diz assim:
Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, e tudo que tem, ele passou das minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A endemoniada do Potifar lá começou a dar de cima dele. José lá trabalhando, fazendo o serviço dele, a casa do senhor dele prosperando, a casa de Potifar prosperando. Potifar colocou ele como o primeiro na casa dele. Ele poderia governar tudo. Para você ver, ele na condição de cuidar da casa do capitão da guarda do faraó. Olha a posição que Deus o levou, mesmo na condição de escravo. A endemoniada da mulher começou a dar de cima dele. Vem cá, deita comigo, deita comigo, e foi indo. Sabe o que ele falou? Falou: olha, o meu Senhor me colocou aqui sobre tudo aqui na casa dele. Tudo ele confiou na minha mão. E a única coisa que ele me vedou é você, que é a mulher dele. Como eu poderia fazer isso? Como eu poderia cometer tal pecado contra Deus? Lembrando, José tinha 17 anos quando ele foi tirado do seio da sua família, quando ele foi vendido por escravo. Um jovem. Mas mesmo José sendo jovem, ele sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por mais vexatória que era aquela situação que José estava experimentando, que ele estava passando, por mais que era prazeroso o prato que o inimigo estava oferecendo para ele, ele poderia ter chutado o pau da barraca, popularmente dizendo, poderia ter aqui nada. Olha a situação que eu estou como um escravo aqui, fui tirado. Amado, você sabe o que eu acho assim, que mais machucava no coração de José? Eu fico pensando, às vezes quando alguém cresce, que não tem a presença do pai, da mãe, a pessoa vai se adaptando com aquilo. Mas alguém que teve ali a presença do pai, dos irmãos da família, ser arrancado da forma como ele foi, eu fico pensando de José se lembrando, correndo nos campos da terra de Canaã. Eu fico pensando José se lembrando do irmão Benjamim. Eu fico pensando José se lembrando do amor que o pai tratava ele. Eu fico pensando nas lembranças que vinham na mente de José. Mas nem por isso, ele deixou de lado o temor do Senhor. Porque ele sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquilo que vem em primeiro lugar. Se você olhar lá em Gênesis, no capítulo 45, lá quando, depois de José ter passado toda aquela situação, ele se transformou, deu a estratégia para José, para que ele pudesse estocar os mantimentos. Então, seja, o Egito naquela época era o único lugar que tinha comida, então todo mundo ia para lá, é como se fosse hoje. Hoje está todo mundo atrás do quê? De uma vacina, não é? Você pensa, a hora que alguém descobrir essa vacina, o que vai acontecer? Vai ser o polo, vai ser o centro. Ou seja, todos os recursos vão ser direcionados para lá, é ou não é? Vai ter o prestígio, vai ter o status. E o Egito naquela época ele fez isso com os mantimentos, com o alimento. Estocou, então eles começaram a vender e a fornecer para que a vida humana não fosse dizimada da face da terra. E José foi colocado lá como governador, como um homem responsável por preservar a vida humana. É isso que ele diz para os irmãos, lá em Gênesis capítulo 45. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: olha, foi vocês que me trouxeram para cá, não. Foi porque vocês me venderam, não. Deus me trouxe para cá para que a vida humana fosse preservada. Ele fala assim, porque quando ele se dá a revelar para os seus irmãos, os irmãos, eles ficam atônitos. Ele pergunta: e meu pai ainda está vivo? Os irmãos, sabe, eles ficam pasmos. Já viu aquela expressão assim, congelar o queixo? Acho que eles pensam: nossa, é verdade, o sonho, é o sonho. Congelar o queixo.
José pergunta: meu pai ainda está vivo? Eles não conseguem falar nada. Mas José fala para eles: olha, não pese no coração de vocês. Não foram vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe para cá, para que a vida humana fosse preservada. Sabe o que é isso? Um coração que entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que Deus está acima de todas as coisas. Eu falei que ia fazer um contraponto. Abre comigo agora lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do verso 28, ele diz assim: essa aqui é a história do filho pródigo. O filho é aquele filho que vai e gasta todos os seus haveres lá e perde a parte da herança para o pai. O pai em vida, ele pede a parte da herança para o pai e ele vai para uma terra distante. A palavra de Deus fala que ele passa a viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, e gasta tudo aquilo que o pai havia dado para ele, havia repartido com ele. Aí aqui no versículo 28 a palavra de Deus diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Um coração de servo, um coração de escravo. Alguém que está junto do pai, alguém que está junto da casa do pai, mas que tem um entendimento, um pensamento, uma concepção, não de filho, mas de servo. Tanto é que vem cobrança, que não entende. Olha, eu estou com o Senhor há tantos anos que eu estou te servindo. Quem que é que serve? É o servo. Você nunca me deu nenhum cabrito para me fazer uma festa com os meus amigos. Agora vem esse filho seu. Ele continua aqui, né? No versículo 30. Mas quando veio esse seu filho, olha, isso aqui é impressionante, irmãos. Não é nem irmão dele mais. Não considera mais como irmão dele. Um coração cheio de angústia, um coração cheio de amargura. Um coração cheio de cobrança. Totalmente oposto de José. Porque agora já não é mais o meu irmão. É esse seu filho. Agora vem esse aí. Esse seu filho. Não, meu irmão. Comigo não. Aí o senhor vem fazer festa? Meu pai fala para ele assim: meu filho, você está comigo todo dia. Tudo que é meu é seu. Mas você só vai conseguir se apropriar disso quando você mudar as suas concepções. Você passar a agir como filho, você passar a entender que você é filho. É seu também. Tudo que o pai tem é uma concepção, e nós precisamos mudar as nossas concepções. E o princípio de todas as coisas é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu queria que você é maravilhoso poder ter a nossa concepção transformada, poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós, e acima de tudo pelo entendimento transformado que Deus tem nos dado.
princípio, o ponto de partida é o temor do Senhor, é entender que o Senhor é sobre todas as coisas. Porque um coração que obedece, um coração que respeita, um coração que teme ao Senhor, é um coração guiável, é um coração ensinável, é um coração disposto a ser transformado cada vez mais. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela concepção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado porque nós somos seus filhos. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor Jesus já nos mostrou ali quando estava sendo tentado, a fome não nos define. A fome ela não define quem nós somos. As nossas dificuldades, as nossas necessidades, o momento, ele não define quem nós somos. Porque o que define quem nós somos, ó Deus, foi que o Senhor nos amou antes de todas as coisas. Lá no princípio de todas as coisas, o Senhor nos amou. E o Senhor resolveu partilhar conosco do seu Espírito, da sua essência. Esse Espírito que clama, Abba Pai. Esse Espírito que testifica que nós somos seus filhos. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos órfãos. Nós não somos pessoas abandonadas. As circunstâncias que vêm contra as nossas vidas, às vezes aquelas que nós não entendemos, ó Deus, não definem o nosso caminho, não definem quem nós somos. Quem define quem nós somos é o Senhor. Por isso nós nos curvamos diante do Senhor. Por isso nós declaramos que entregamos tudo que somos e temos diante do Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, a sua soberania sobre todas as coisas. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem muito mais sobre nós. Nada que pode apagar ou anular ou impedir aquilo que nós somos no Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado.